essa redução da mobilidade colocada ao ser humano, ela tem que ser compensada pelo projeto. O projeto tem que absorver essa condição. Afinal, que negócio é esse de acessibilidade que nós escutamos direto no rádio, vemos na TV, estamos vendo na internet, né? O que é esse negócio? Primeiro que é uma coisa que veio para ficar. Esse tema de acessibilidade, quanto matéria técnica de nós, técnicos, surgiu mais ou menos na década de 50 nos Estados Unidos, quanto disciplina científica, quanto matéria técnica e quanto responsabilidade dos profissionais de edificações, de arquitetura, de engenharia, né? Que é quem produz a cidade, os móveis, os carros, os elementos, ou seja, o meio ambiente artificial. Isso surgiu como responsabilidade para nós naquela época. No Brasil, ele ganha importância a partir de 1982 e vai então sendo introduzido aos poucos nos conceitos de produto, de projeto. E aí, na Constituição de 88, recebe uma inserção tímida, mas bastante eficaz, que são 2 artigos que obrigam o poder público a criar uma legislação específica de inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa com mobilidade reduzida na sociedade. Quando, em 2000, eles criam as primeiras leis, em 2004 as regulamentam, o Estado brasileiro inclui nos currículos de todas as escolas técnicas, escolas de engenharia e escolas de arquitetura, a obrigação de estudar os conceitos de desenho universal. E desde 2004 nós estamos discutindo o assunto e ainda não aprendemos, né? Estamos tentando aprender esse assunto que é muito importante. Quando falamos de desenho universal, nós estamos falando da parte exclusiva nossa, quanto profissional habilitado, na elaboração dos projetos e na execução das obras. Desenho universal é parte do tema da acessibilidade. Acessibilidade é muito mais do que projeto, né? Acessibilidade quer dizer fazer a gestão dos espaços, fazer a gestão das pessoas para a inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa com mobilidade reduzida. Então, as definições formais que estão presentes nas normas técnicas da BNT para nós e na legislação brasileira diz que a acessibilidade, essa definição de baixo por cima da ONU, né? Também muito eficaz, mas a nossa aqui garante que a acessibilidade é eu alcançar esses elementos, essas edificações, usar os elementos presentes dentro das edificações, usar a cidade com autonomia e segurança. É eu acessar esses espaços com autonomia e segurança. Se não houver autonomia e segurança, não tem acessibilidade. Então eu faço um trabalho, eu elaboro um projeto, eu apresento um produto, executo uma obra que as pessoas usem sozinhas, sem ajuda, com autonomia, né? E sem medo, com segurança. Então quando eu proponho no meu projeto uma rampa, se for um projeto de reforma ou um projeto de obra nova, eu estou propondo uma solução para a pessoa que está na cadeira de rodas. Mas se essa rampa tiver uma inclinação muito exagerada, se não tiver informação para o cego, se não tiver os elementos que fazem parte da rampa, se a inclinação for exagerada, não tiver piso tátil, ela não oferece segurança para o usuário. Então ela é uma solução meia boca que não cumpre o papel da acessibilidade. A acessibilidade tem que dar segurança para o usuário. Ele não pode ter medo de usar o que nós projetamos, o que nós executamos. Então a acessibilidade é a possibilidade de alcance com autonomia e segurança sempre das edificações, dos mobiliários, dos elementos, do espaço construído. Certo? Próximo. Para falar de acessibilidade, eu tenho que entender um pouquinho sobre mobilidade. E, rapidamente, separar a mobilidade da mobilidade urbana. A mobilidade é a habilidade do indivíduo que tem em si mesmo, no seu corpo, de se movimentar. Essa habilidade, ela pode ser afetada ou por um acidente, ou por uma condição
de nascimento e ela pode ser restringida. Essa é uma restrição física para a mobilidade da pessoa. A outra restrição para a mobilidade é econômica. Então vamos falar daqui a pouco sobre essa situação. Então, como eu disse, a mobilidade ela pode ser reduzida de forma temporária ou permanente. Temporária, quando você sofre um acidente, machuca a perna, quebra e aí engessa, por um momento, por um período, até se recuperar, você tem a mobilidade restringida temporariamente. E permanentemente, quando sofre um acidente, adquire uma deficiência, né? Ou por imposição de uma doença. Volta lá, assistente. Essa mobilidade perdida, ela tem que ser recuperada através do desenho universal, nosso projeto. Você imagina uma pessoa com a perna engessada que entra aqui e só tem espaço lá no fundo. Como é que sobe essa escada, né? Então o espaço tem que ser pensado nessa situação. Ou então uma pessoa na cadeira de rodas que entra aqui, como que vai, né, lá para o fundo. Então essa redução da mobilidade colocada ao ser humano, ela tem que ser compensada pelo projeto. O projeto tem que absorver essa condição. A acessibilidade, ela extrapola a nossa tarefa quanto profissional de projeto e de execução de obras e passa a ser responsabilidade de todos os profissionais, seja da administração, do direito, da agrimensura, todos os profissionais envolvidos na gestão do espaço, porque aí todos nós passamos a ser o quê? Pessoas que tomam decisão. Normalmente o técnico, o engenheiro, o arquiteto, seja de qual área for, ele é um líder, seja em qual empresa ele for trabalhar e nas diversas instâncias. Naquela instância que ele está colocado, ele tem que tomar decisão o tempo todo. E essas decisões, por força de lei, elas devem atender à acessibilidade, à inclusão da pessoa com deficiência no espaço, no trabalho. Imagine vocês, um técnico em agrimensura que gradue aqui, né? E ele seja usuário de cadeira de rodas. Como é que ele vai fazer levantamento de campo? Difícil, né? Mas ele tem, primeiro, condição técnica, já que recebeu a informação, e ele tem a atribuição técnica, ele pode fazer. O que precisa? Criar condições para que essa pessoa vá lá e desempenhe a sua tarefa. Nós não podemos perder essa capacidade laborativa da pessoa só porque o espaço ou o equipamento não atende a pessoa naquela condição nova. A cidade, principalmente a cidade, mas a sociedade, ela possui um público diversificado. As necessidades são diferentes de uma pessoa para outra, mas a cidade é uma só. Não dá para construir uma cidade para cada grupo de pessoas. De modo que essa cidade ela tem que atender a todos. Ela tem que atender, inclusive, às pessoas com deficiência. As pessoas com mobilidade reduzida. Esse grupo de pessoas é que demanda maior cuidado. Sobretudo as pessoas com deficiência. No Brasil, vou relatar alguns números para vocês entenderem que nós não estamos falando de pouca gente ou de uma minoria. Nós estamos falando de muita gente. Segundo o IBGE, 23,9%, está cortado ali, mas 24% das pessoas no Brasil, está lá em cima, possuem alguma deficiência. É muita gente, não é? Agora você imagina o seguinte, se eu somar as pessoas com mobilidade reduzida, que são os idosos, bastante, está crescendo, é um grupo crescendo muito, os anões, que não é doença, né? E não está relatado aqui como deficiência nessa pesquisa do IBGE, ou ainda as pessoas com mobilidade reduzida por serem, por exemplo, cardiopatas, né? Tem a doença do coração e não tem a mesma dinâmica que os outros. Esse grupo de pessoas beira 35% dos brasileiros. Se nós considerarmos que as pessoas se relacionam entre si de modo normal, seja afetivamente ou numa linha de família, e que cada pessoa, quando sai para se divertir, vai ao cinema, né? Ou ao shopping, ou vai trabalhar, ela raramente está sozinha. Normalmente está acompanhada. Então o que a lei determina? Que nós consideramos o acompanhante. Não é isso?
um pai com um filho, um namorado com a namorada, uma mulher, o acompanhante da pessoa, ou simplesmente um amigo, né? Imagina, pessoa de cadeira de rodas, não tem amigo só em cadeira de rodas, né? Tem amigo de todos os tipos, como nós. E aí, essa pessoa que está na cadeira de rodas, quando ela sai e ela vai a algum lugar, seja ao banco, seja ao cinema, seja ao shopping, até no shopping ainda mais é grande, né? Pode ir lá, não pode? Quem é mais agradece aí? Epa! Shopping bonito, bom. Aí é o seguinte, se a pessoa vai lá se divertir, trabalhar, vai ao médico ou vai exercer um direito básico, como por exemplo votar, e precisa do acompanhante, a restrição de mobilidade que é imposta para a pessoa com deficiência, obviamente vai estar imposta para o acompanhante. Se você for na Arena Pantanal, por exemplo, ou aqui em São Vitor, você tem que ter um espaço para cadeira de rodas e do lado um espaço para acompanhante. Se a pessoa com deficiência vai ao cinema, chega lá, não pode entrar porque tem uma escadaria, o acompanhante, ele entra sozinho, larga para lá o amigo, ou volta? Volta, né? A não ser que seja um desalmado cruel. Mas ele vai embora. Então essa restrição de mobilidade que afetou a pessoa com deficiência, afetou o acompanhante, certo? Então eu posso considerar o dobro do que eu disse? 35% vira o dobro? Que eu estou considerando acompanhante. Estamos falando de quanto? 70%. É minoria? Não. Então por que nós continuamos projetando, executando, fazendo a gestão, administrando para 30% da população? E é isso que a gente faz na prática, né? Quando a gente faz os nossos projetos, executa as nossas obras e trabalha os espaços. Uma casinha de 2 quartos, tá? Com uma sala de estar e jantar, uma cozinha conjugada, né? Integrando os 2 espaços, um acesso para uma área de serviço aqui fora e um banheiro comum para esses 2 quartos, né? Então, vejam bem, o quarto aqui maior, que está em L, é o quarto do casal. Então, naturalmente, aqui, ó, em frente à porta, vai ter um armário aqui para ter um guarda-roupa, certo? Nesse espaço aqui tem que caber a cama ou fazer um guarda-roupa grande aqui na lateral, né? São as opções que a gente enxerga de imediato. Então, o que vocês têm que analisar? Tamanho de cama, né? Cama padrão, cama de casal tradicional, 1,40 m de largura, tá? Então, o que tem que ter nesse quarto? Tem que ter criado mudo, né? O mesinho de cabeceira nos 2 lados da cama de casal, um armário para guarda-roupa e uma bancadazinha aqui com, enfim, o que o casal quiser. Se tem televisão no quarto ou não, enfim. Tá? Então, é isso aqui. Então, o que vocês têm que analisar? Qual é o espaço que vai ter entre a janela e a cama? Qual é o espaço de circulação aqui entre a cama e a parede? O banheiro, vocês vão ver lá, o que cabe nesse banheiro, né? Ele tem 1,20 m somente de largura. Ele tem 2,5 m de comprimento, até que o 2,5 m de comprimento até é razoável, né? Então, vamos ver se essa distribuição não tá aquela coisa de tomar banho de braço para baixo, não pode levantar o braço para tomar banho, né? Eu estou brincando, mas é real. Já sabendo que não falamos de minoria, mas da maioria da população brasileira, vamos falar o que é desenho universal. Desenho universal, segundo a ONU, segundo as nossas definições técnicas, segundo os conceitos existentes, é projetar, dimensionar, especificar para todos. Então, desenho universal é eu trabalhar o projeto, criar o produto, usando técnicas que sejam perceptíveis para todos. Para tratar desenho universal do ponto de vista técnico, eu tenho que seguir 7 princípios básicos. E esses princípios são os elementos que formam o desenho universal. Claro que nós não vamos detalhar os princípios. Em cada princípio nós vamos precisar de um dia só para debater. E não é o caso, né? Essa palestra é introdutória. Mas é importante que vocês saibam que existe o conceito de desenho universal e que esse conceito ele tem que ser introduzido no ensino das escolas técnicas, tem que ser introduzido no ensino da engenharia e da arquitetura.
Porque somos nós que criamos o produto. Se nós não conhecemos os conceitos de desenho universal, como é que faz, né? Então, desenho universal é projetar para todos. Normalmente, e historicamente, nós projetávamos para o homem padrão. Quem é o homem padrão? Alguém conhece o homem padrão? As referências de livro é o homem lá do Neuffer, né? Quem conhece o livro Neuffer? Aquele livro grossão que tem na biblioteca do projeto? Nossa, o pessoal não está indo muito na biblioteca não, hein? Tá na internet, está tirando vocês da biblioteca. Olha só, a referência que nós temos, desde a Roma Antiga até a década de 50, é do projeto para o homem padrão. O homem padrão é o homem que tem as medidas perfeitas. Então, ele tem 1,80 m, é magrinho, atlético, né, professor Marcos? Quem é esse? É o Gianecchini, gente. Quantos Gianecchini tem no Brasil? Então, o resto da sociedade, né? Historicamente, nós projetamos para o Gianecchini. Então, nós teríamos que fazer todo mundo usar o creme Gianecchini e tortar a jarra. Era para todo mundo se adequar ao projeto. O que nós estamos propondo é que o projeto se adeque à sociedade. Que o projeto atenda, então, próximo por gentileza. O homem com mobilidade reduzida. Quando fala homem, homem e mulher, tá, gente? Não vão ficar bravos comigo, não. Esse negócio de falar homem e a mulher, eu ainda não entendi. Então, o homem com mobilidade reduzida é o que está na legislação, é o que nós usamos. Esse grupo de pessoas com mobilidade reduzida engloba as pessoas com deficiência, os idosos, né? E as pessoas que precisam de ajuda para se locomover, ajuda técnica. Isso é uma ajuda técnica. Muito bem. Então o Gianecchini morreu. Próximo. Agora nós temos que projetar para todo mundo. Próximo. Aí. Esse grupo de pessoas, eles vão ser atendidos tipos de desenho universal nos nossos projetos. E aí a norma técnica, que a lei determinou que nós seguimos, ela estabelece que o nosso projeto tem que ser feito para esse indivíduo. Quebramos as pernas do Gianecchini e colocamos ele na cadeira de roda, né? Para entender o conceito. Então, a partir de agora, desde 2004, né? Mas a partir dessa iniciativa, nós somos obrigados a projetar. Eu digo obrigado, estou dizendo legalmente, né? A elaborar o projeto, a trabalhar o produto, a criar um espaço para o indivíduo na cadeira de rodas. E aí nós chamamos de módulo de referência. O projeto tem que ser elaborado para o módulo de referência. Tá certo? Módulo de referência. Tá bom, Cláudio? Por que eu sou obrigado? Porque a Constituição Federal impôs os artigos 227 e 244, porque as leis federais 10.048 e 10.098 mandou fazer, o decreto 5.296 reforçou e explicou como fazer, tem que abrir o decreto ali passo a passo, e aí esse decreto colocou um monte de condicionante. O Estatuto do Idoso entra também nesse portfólio, que ele obriga nós a projetarmos com técnica de desenho universal. E a principal norma técnica brasileira, a 9.050, que sofreu uma revisão no ano passado, e desde dezembro ela está em vigor, já é a NBR 9050 de 2015. Então, onde está escrito 2004, eu leio 2015. Eu fiquei com preguiça de editar. Próximo. E o que isso tem a ver com técnica e edificações? Tudo. O que tem a ver com técnica e agrimensura? Tudo. Por quê? Porque nós somos agora obrigados a utilizar essas técnicas no nosso projeto. Está escrito na lei, olha lá, Decreto Federal 5.296 de 2004. A residência unifamiliar, ela é colocada pelo cliente. É o dono da casa que fala. Lá na hora de você fazer o seu levantamento das necessidades da residência, foi contratado para fazer o projeto. E aí vai fazer o seu programa de necessidades. Vai criar o primeiro roteiro para sair o projeto, né? Lá, nessa hora, você vai conversar com a família e vai identificar que tem idoso, que tem pessoa com deficiência e vai desenvolver o projeto para a inclusão dessa pessoa. Mas você não é obrigado.